Boa tarde, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, jogo do Brasil, acho que tá todo mundo animado. Mas antes do joguinho, a gente nunca para de estudar. Vamos aprender um pouquinho sobre o React hoje. E a nossa convidada é quem? A Maísa. Todo mundo pediu, um monte de gente falou, chama a Maísa. Ela é a mestra, ela entende de tudo, é a senhora do React. Eu falei, não, vamos chamar então. E a Maísa aceitou. Maísa, muito obrigada. Muito obrigado por ter aceitado, por ter se disposto aqui. A gente sabe que sua carga é dupla, você estuda, você trabalha na Thrive e você está aqui para ajudar a gente. Acho que é isso. É contigo agora. Muito obrigado. Beleza. Então, boa tarde para todo mundo. E eu vou começar aqui compartilhando minha tela para mostrar o que, teoricamente, eu planejei para a gente fazer hoje. Você já consegue ver minha tela? Sim. Já? Deixa eu abrir o chat aqui do lado que daí eu consigo ver. E vou levantar a mãozinha, já que pediram. Eu não sei se tem como eu levantar a mão agora que eu já compartilhei a tela. Tem. Pronto. Então, é basicamente uma página com alguns componentes React. Aqui uma espécie de lista, né, de todos os países que estão na Copa do Mundo. Temos as bandeirinhas deles, o nome do país, a abreviação que vai lá no joguinho e o grupo que eles estão e a quantidade de vitórias que eles já tiveram em Copas do Mundo, né? Então, claramente, a gente tem um destaque especial para o Brasil, até mesmo porque ele é o com mais vitórias, e a gente tem que ser clubista nesse sentido. E no fim, a gente tem mais uma sessão aqui com todos os jogadores do Brasil escalados para a Copa. Beleza? Então agora eu tenho que tirar isso aqui do Zoom daqui para eu poder mexer. Eu já tenho a versão do projeto pronta e a gente vai começar ele do zero. A única coisa que eu fiz até agora foi dar o NPX Create React App para a gente ter o início dele. E eu vou pegar minha colinha aqui do que a gente vai fazer. Então, agora a gente vai entrar no nosso repositório e vamos abrir aqui. Ele abriu na outra tela. E eu gosto de sempre começar um projeto tirando as coisas que não vão ser necessárias, porque muitas vezes isso atrapalha a gente na hora de fazer as coisas. Então, eu costumo vir aqui, tirar esse logo, tirar isso aqui. Nesse caso desse projeto, a gente não vai usar testes, então a gente pode limpar. Mas dá 2-1 para a gente, por favor. Ah, de verdade, tinha esquecido dessa. Obrigado. Aí. A gente também pode tirar o CSS, porque não vai ser utilizado por enquanto. E depois a gente não pode esquecer de limpar o que a gente não está usando dos arquivos também. A gente também não tem mais o app CSS. A gente pode botar um oi só para ficar limpo. E para a gente entender melhor aqui, a gente também pode limpar o index HTML, porque a gente era acostumado a trabalhar com o DOM, então a gente entende um pouquinho melhor da questão de coisas nesse sentido, né? De ver o HTML e entender como que ele está sendo feito. Então, se vocês pararem para reparar, muita coisa que está aqui é desnecessária e vocês podem remover e deixar mais simples só com coisas que vocês realmente entendam, tá? Então, aqui a gente tem uma div root, que é a que está sendo chamada aqui no index.js, e nada mais é do que eles pegam essa div e dizem que dentro dessa div vai ser renderizado o nosso React. Então, a partir disso, a gente pode apagar aqui também. E a gente pode dar o nosso npm start.
Vai abrir aqui do outro lado também, provavelmente. Eu acho que eu tô com outro projeto também rodando na mesma porta. Deixa eu derrubar ele para poder subir esse. Então, aqui a gente tem o nosso projeto inicial, só com um oi ali. E a partir disso, a gente vai começar a criar os nossos componentes. Normalmente eu gosto de mudar ali essa parte de cima do projeto, porque não faz muito sentido ficar React App. Então, a gente vai botar aulão da Copa. E eu também vou trocar o ícone. E daí eu vou mostrar para vocês esse site, que ele gera ícones de uma forma bem fácil. Então, vocês podem vir aqui. Ele também tem um mouse não muito legal, mas vocês podem vir aqui, escolher, só copiar o link, colar no HTML e trocar aqui, adicionar um emoji. Vamos botar uma bola. Não, vamos botar um troféu, acho que é mais legal. Botar um troféu e automaticamente ele vai aparecer lá no nosso, no nosso, na nossa aba. Não era para o título estar aparecendo ali, o que é bem estranho. Deixa eu trocar de... Aí agora resolveu, não sei por quê. A extensão que eu uso para os emojis no VS Code é essa aqui, ó. Emoji, basicamente. Bem difícil. Só essa. Aí você dá um Ctrl Shift P e você tem acesso a esse terminal onde você pesquisa as coisas, né? Então você pesquisa emoji, você pode pesquisar o S-Lint, que resolve seus problemas já de primeira. E aqui tá tudo certinho. Agora o nosso oi sumiu, por motivo nenhum. Coisas que só acontecem ao vivo mesmo. Porque se tivesse só eu, não ia acontecer. Mas tudo bem. A estrutura de pastas que normalmente a gente utiliza é criar uma pasta para guardar os componentes. Então, aqui dentro de SRC, eu vou criar uma pasta para os componentes. E dentro deles a gente vai ir criando conforme a gente for precisando. Eu vou começar adicionando aqui a pasta de dados, tá? Porque aqui não tem. E nesse projeto não vai estar sendo feita uma requisição a uma API. A gente vai estar utilizando como se fosse uma API escrita diretamente no JavaScript e a gente só copiando a parte dela, como se fosse tipo os do functions. Então, aqui para apresentar para vocês, a gente tem primeiro o Brasil Players, né, que a gente utiliza para fazer aquela partezinha lá de baixo. Então, ele é um array de objetos. Então, a gente tem o número do jogador, a posição que ele joga, o nome dele, o time que ele joga atualmente e uma imagem dele, tá? E a outra suposta API que a gente tem é uma API com todos os times que estão participando da Copa do Mundo. Então, a gente tem o nome do país, ali aquela abreviação que vai no topo da tela quando tem os jogos, uma imagem com a bandeira do país, o grupo que ele está jogando nessa Copa do Mundo e um array
que contém todas as vitórias com o histórico de vitórias desse país na Copa. Então, aqui a gente tem a maioria aqui que não tem, a gente tem a Inglaterra que venceu uma vez, a Argentina e assim por diante. Então, a gente pode começar criando um componente para ser o título da nossa página, né? O header. Então, a gente vem aqui, cria o header, e eu costumo utilizar a extensão JSX em vez de só JS, para ter diferenciação dos componentes que são React, dos arquivos que são componentes React, dos arquivos que são JavaScript puro. Então, aqui eu tenho esses arrays que estão sendo exportados, que são JavaScript puro. Então, eles ficam com ícones diferentes. E eu gosto de fazer isso só para ser mais fácil de ver. Na prática, não causa diferença nenhuma. Realmente, é a mesma coisa. A gente, sempre que começa um componente, a gente começa importando o React. Então, tanto a gente pode importar assim, como a gente também pode aqui desconstruir e importar direto o componente. Eu normalmente prefiro da outra forma, puramente, porque eu gosto mais. Então, a gente cria uma classe. As classes dos componentes sempre iniciam com letra maiúscula. Normalmente, a gente utiliza o mesmo nome que foi dado ao arquivo. Então, header e extends from react componente. Não é extends from, não, é só extends. Cancela. E aqui a gente vai exportar depois disso. Export default header. Eu vi que não estava acusando nada, é porque eu não baixei o link da Tribe pra gente ter algo realmente reclamando. E se não tem nada reclamando, não faz sentido. Então, a gente vai baixar aqui o link e vai adicionar aqui os 2 arquivos necessários para a configuração dele, que são o slint ignore, para ele ignorar alguns arquivos, e também o slint JSON, que configura as coisas. Então, aqui a gente pode ver que já começou a reclamar, e agora sim, ficou muito mais legal. Aqui vai uma dica, que é o Ctrl Shift P, você pesquisa pela extensão do slint e clica nessa Fix Auto Fixable Problems. Então, ele vai resolver todos os seus problemas de lint já de cara. A partir daqui, toda classe sempre vai ter o mesmo método dentro, que é o método render, que é a função que diz, ó, isso aqui isso aqui que está sendo retornado vai ser renderizado. Então, a gente já vai dar um return e vamos colocar aqui o nosso header, tanto faz a tag que foi utilizada, e eu vou colocar um H1 escrito Copa do Mundo 2022. Aqui o link está pedindo. Agora, aqui a gente tem a base dos nossos componentes. Então, todo componente tem isso. Vai ser sempre esse mesmo formato que ele vai seguir, só vai mudar basicamente o que tem aqui dentro do return, que a gente vai retornar coisas diferentes para componentes diferentes. Depois que a gente tem o nosso componente, a gente pode vir aqui e adicionar ele no nosso app. A gente pode trocar o nosso app também para uma classe, para ficar tudo no mesmo padrão.
aqui ele vai pedir a função render. Dentro de render vai ter o return. E dentro do return a gente vai retornar. Como até o momento a gente só tem o header, a gente não vai ter mais nada para retornar. A importação dos componentes sempre se faz da mesma forma que costumam ser os como que é o nome? Os, as tagzinhas HTML. E ele não apareceu na tela. Olha que legal. Então, eu devo ter feito alguma coisa que não deveria. Vamos ver. Vamos resolver o lint aqui. Não é isso. Não, eu já importei e exportei. Isso aí tá certo. Deixa eu ver. Certo, apagando, deve ter apagado alguma coisa que não podia. Gostaram? E a gente vai... Deixa eu copiar aqui da outra. Do outro para ver se é desse. Não é desse. Esse aqui tá aqui. Meus componentes. Data. AppJS. Tá como classe. Ok. Tudo a mesma coisa e ele não funciona. Olha que lindo. Agora funcionou. Talvez você só precise recarregar a página porque ele simplesmente quer que você faça isso. Faz sentido? Não, mas às vezes é o que ele quer. Então, beleza. Aqui aparentemente já estava tudo certo. E por enquanto todo mundo entendeu. Aí é a base do React, né? Basicamente vai ser isso que vocês vão ficar fazendo. Componentes, chama componentes dentro de outro componente e vai seguindo. Então, aquela questão da div root que eu falei, ela tá aqui, ó. E o nosso componente, tudo que tá dentro do app, tá sendo renderizado dentro dessa div. E eu vi que alguém levantou a mão, e eu não sei se eu consigo ver as pessoas que levantaram a mão. Acho que isso é só com o Stefano, né? Opa, mas não fui eu, obrigado que liberou o microfone. Maísa, uma duvidazinha aí, eu tô com um probleminha, e foi bom que como tá nessa parte da aula ainda. Dito isso, ali no header, sabe? Você abriu ali header, a tag header e Uhum, abriu a tag H1, certo? Eu certo. consigo, eu consigo abrir no meu arquivo JSX apenas uma tag depois do return no render. Por exemplo, eu abro um span, ele reclama. O que será que pode estar acontecendo? É sempre importante você saber que o return, ele só aceita um componente pai. Então, se você talvez está colocando um outro elemento fora dele, ó, aqui ele já não funciona. Ó, Ah, então acho que foi isso, então. devem ter um elemento pai. Então, a gente sempre tem que ter um elemento que engloba tudo e os outros vão tudo dentro. A gente não pode Ah, ter, tipo, vários em seguida um do outro, sabe? então o ideal no meu caso para colocar um span seria abrir um header igual esse que você fez, né? Aí eu consigo E, trabalhar, correto? tipo isso. É, mais ou menos essa é a ideia. Você abriu um H1, depois deu um enter, e continuei, não teve um pai, sabe? É isso mesmo, então. Esse é o problema. Você precisa de um elemento pai para abraçar tudo isso. Obrigado, viu, Maísa? De nada. Tem mais umas duas pessoas, acho, com a mão levantada. Eu não consigo ver. Aí, essa questão que o Lion falou no chat realmente é verdade. Às vezes você não quer colocar nenhuma tag assim semântica aqui, você pode colocar um fragment assim e retornar assim.
as outras pessoas que estão com a mão levantada. Deixa eu achar aqui. Ou aqui. Ah, achei como eu consigo. Agora sim, Oi, tá me ouvindo? tô ouvindo. A minha questão é que eu vi que você meio que tem autocomplete. Eu queria saber se é uma extensão ou se o seu tá já automático, porque o meu não dá autocomplete. Tipo, o import React from React, tipo, ele não completa pra mim automático. Eu queria saber se é alguma extensão. Não, não é nenhuma extensão. Ele mesmo já tá fazendo isso pra você, é isso? Isso. Nossa, que estranho, o meu não faz, ó, tentei. Eu não tenho nada específico pra isso, não. Entendi. Não, mas era mais isso mesmo, achei que era uma extensão. Não é não. Ah, tá, obrigada, viu? Não de nada. É, João, você consegue se mutar? Consigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maísa. Ô, Maísa, aí no header tu tá exportando ele, beleza, né? Uhum, Lá no app, sim. a pessoa precisa dar um import dele ou é só chegar e usar ele aqui? Ah, não, tu Não importou precisa, aqui, né? precisa importar para Agora poder não, eu vi utilizar. agora. Ah, entendi. Beleza, era só isso mesmo. Valeu. Imagina. A Karina eu já respondi, né? Eu acho. Ó, só tá ainda com a mão levantada. É, então, era isso que tinha por enquanto. Agora a gente vai começar a criar mais componentes. Então, a gente vai agora. Ai, peraí que eu fechei a coisa errada aqui. A gente vai pro componente dos times da Copa. Primeiro, que era a primeira parte da nossa página. Então, primeiro a gente vai vir aqui em componentes e vai criar o vamos botar times.jsx. A gente cria aquela base, né? React from React class times extends react.component. Tem o render, tem o return. E lá embaixo a gente tem um export default times. E agora a gente vai criar a nossa seção, pode ser, de times. Como eu já fiz esse projeto antes, ele já tem uma estilização pronta, eu sei que aqui eu vou ter que utilizar uma ID, tá? Para depois a estilização funcionar certo. Aqui eu vou trocar por string simples. E aqui dentro a gente vai fazer o map para renderizar diversos elementos de uma só vez. Então, primeiro a gente vai importar aqui de data os nossos times. Então, data barra times. E aqui dentro a gente vai fazer o map deles. Então, a gente sempre que precisa colocar JavaScript dentro do nosso HTML, a gente abre chaves. Então, aqui, abrimos as chaves e vamos fazer um map. Então, aqui a gente vai ter time. E para englobar o retorno, sem abrir uma função, a gente utiliza parênteses. Como a gente vai acabar renderizando várias vezes o mesmo elemento, uma coisa que é muito comum a gente fazer é vir aqui em componentes e criar também o time card. Então, a gente vai criar o card para cada linha do time
E a partir disso, com as props que vão vir, a gente ir criando os elementos um a um. Então, novamente, né, import react from react class time card extends react, de novo, ponto component, temos o render, o return aqui, e lá embaixo nós temos um export. Export default time card. Aqui eu vou retornar uma string só para não deixar vazio. E aqui a gente vai enviar para aquele componente todas as nossas, tudo que a gente gostaria que tivesse nossos cards. Então, vamos chamar primeiramente o nosso componente, que é o time card, e a gente vai passar para ele as props. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando cria componentes com um map é dar a chave para ele. O React pede que sempre que um componente seja criado de forma dinâmica, tenha que ter essa propriedade de key. Por quê? Porque é uma propriedade específica do React e ele quer que tenha isso. Sem motivo nenhum específico, é apenas uma exigência dele. Deve ter algum motivo que eles devem explicar na documentação. Mas, para fins de uso, tudo que a gente tem que saber é que a gente tem que colocar uma chave única para cada elemento. Então, os nossos times, o que eles têm de único seria o nome deles, por exemplo. Então, podemos colocar isso e o React vai ficar satisfeito. Para a gente ir vendo as coisas passo a passo, eu vou colocar já aqui no app. Vou fazer aqui uma main. Aí não fecha a main? Não, porque eu fiz errado. E vou botar os times aqui dentro para renderizar. Então, a gente daí vai conseguir vendo os resultados aqui. Então, a gente pode passar também os outros elementos que tem no nosso time, né, que a gente vai utilizar. Então, mais o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o nomezinho dele, o nome do país, o grupo que ele tá, e também a quantidade de vitórias que ele tem. Então, a gente está passando tudo isso para o card, para ele ser o responsável por renderizar. Aqui, se eu quisesse ter mais coisas, eu poderia ser e isso aqui seria concentrado e para mim. É muito comum fazer isso. Ai, tá bom. Você pode repetir a última parte, por favor? Tá, eu voltei? Voltei? Tá bom. Apareceu a mensagem para mim de conexão instável. Mas o que eu tava falando é que é muito comum a gente fazer isso, de criar um elemento pai, e sempre que a gente tiver cards ou botões ou inputs que vão ser muito utilizados, a gente criar um segundo componente para fazer ele. Por quê? Porque daí a gente vai poder reaproveitar ele. Então, aqui no meu caso, eu estou fazendo só uma lista de times. Então, toda a utilidade dele está aqui. Mas se lá embaixo eu quisesse fazer uma outra lista diferente,
eu poderia reaproveitar ele em um outro momento. E essa é a ideia. Vocês agora conseguiram me acompanhar? Agora eu fiquei com medo da minha internet tá travando. Deixa eu só ver aqui quem levantou a mão. Daí vocês Eu. perguntam. Pode falar. Oi, Maísa, tudo bem? Eu não entendi muito bem essa parte da aba de times, que você faz o map, e aí embaixo você pode abrir a aba que é mais fácil de eu explicar. Essa aqui? Isso. Aí você faz o map ali na linha 10, e eu não entendi por que você chama esse time card na linha 11. Era isso que eu tava falando agora, que a gente vai criar aquelas linhas, né, que são os cards de cada time, aqui nesse outro componente, que é o time card. Porque no caso dessa aplicação, a gente vai usar só em uma lista, então talvez nem seria necessário. Mas é interessante vocês saberem, porque em outros casos vocês poderiam reaproveitar esse componente time card em mais de um lugar. Então, às vezes, você está fazendo um botão ou input e você está fazendo em vários lugares, em diversos componentes. Então, você pode chamar ele dessa forma em diversos lugares. A principal ideia da componentização no React é justamente essa, poder reaproveitar componentes em mais de um lugar. Entendi. Então, aí nessa aba de times, na verdade, você está criando como se fosse uma lista com essas informações, né? Que você colocou a imagem, o Isso. país e tudo. E aí lá no time card que você vai montar o card em si, tipo o desenho, o quadradinho e tal. Isso, Tá bom. Obrigada. de nada. Bom, então agora a gente já fez o nosso map, já passou as nossas props, que é mais ou menos como não parece um objeto, mas não parece um objeto, não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. É esse formato estranho. E aqui a gente vai recuperar as nossas props. O lint da tribe, ele sempre vai pedir que vocês desestruturem elas. Então, a gente vai abrir aqui, vai dar um igual e vai botar aqui this.props. E a gente vai desestruturar ela aqui da forma que a gente desestrutura os objetos. Então, para eu ver aqui quais são as props, eu vou abrir do lado e vou ir colocando. Então, nós temos o short, nós temos imagem, nós temos country, grupo e o número de vitórias. Porém, o Lint vai reclamar de que a gente não está fazendo a validação das props. Por que isso? Porque às vezes a gente recebe um valor que não é o que a gente está esperando. Então, por exemplo, esse vitórias aqui, ele é um array. Caso o time card receba esse vitórias sem ser um array, vai quebrar nosso código, porque ele não vai fazer sentido. Então, é importante ter a validação das props. Então, a gente vai baixar agora aqui o prop types e vamos utilizar ele. Enquanto isso, o Lion pode fazer a pergunta dele. E aí, Maísa? Quanto tempo, hein? Escuta, me responde uma coisa. Sobre as props, uma coisa que eu não entendi até agora. Ah, e pra turma aí tem alguém vazando áudio, viu? Só pra dizer. Então, o que eu quero saber é o seguinte, por que quando a gente faz a desestruturação das props, a gente não chama o arquivo do qual ela está vindo? Por exemplo, você criou essas props no arquivo times.jsx, certo? Aí você está chamando essas props no time card.
por Isso. que não existe uma importação do time.jsx no time card quando faz a chamada das props? Porque quem precisa fazer a importação é o elemento pai que vai importar o elemento filho. O elemento filho, ele só sabe que ele vai receber essas props. Ele sabe que ele tem que receber. Então, ele sabe que ele vai receber, ele não sabe de quem. Ele vai receber de qualquer pessoa que importe ele e passe esses elementos para ele. Ele não tem ligação com o elemento pai. Ele é um elemento separado, que ele está sendo importado e sendo usado. Eu ainda não entendi. Tá, deixa eu pensar uma outra forma de falar a mesma coisa. O time. Não, pode falar, você ia falar? Não, eu tô escutando. Ah, tá. Achei que você fosse falar, mas tudo bem. É, o time card, ele é um componente, certo? Certo, certo. Onde você importar ele, ele vai fazer parte daquilo. O que é necessário? Que a pessoa passe, que o elemento pai passe as propriedades para ele. Saquei. Então, Eu acho que eu não faz, saquei. não faz sentido ele importar times ou qualquer outro elemento, porque ele não sabe quem vai ser o elemento pai dele. Ele sabe que ele é um elemento próprio que vai receber essas propriedades. Certo, Qualquer um então, que importe e passe vai poder ser pai dele. então o que está acontecendo é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. Você pode chamar essas props aí sem importar aquele arquivo simplesmente porque você está chamando o time card dentro do arquivo que eu estou fazendo a pergunta, no caso, que é o arquivo times. Tipo, se você abrir o arquivo times, você está chamando o time card junto com essas props. Aí você só vai se Isso. utilizar desse arquivo que você acabou de chamar na renderização com as props que você colocou, é isso? É meio que isso mesmo. Essa é a ideia. Saquei. Agora entendi. Tá. Agora, então, a gente vai fazer a validação das props aqui no componente time card. Então, a gente vai importar as props. Esse aqui vocês sempre vão ter que escrever, eu não sei porquê, mas nunca importa, certo? Nunca vi. Então, prop types. E o modo de usar ele é a gente criar aqui o nome do nosso componente, ponto, o prop type, prop types, assim, e a gente abre um objeto. Dentro desse objeto, a gente vai passar todas as props e a especificação de qual formato que ela é. Então, a gente vai ter aqui o short, que ele é uma prop types do tipo string. E o lint da tribe, ele sempre vai pedir que vocês utilizem o is required. Então, ele sempre vai dizer que você precisa trazer de alguma forma essa props. A segunda é a imagem, que como é uma URL, também está no formato string. A mesma coisa para o país. O grupo também é uma letra, então, string. E por último, o único que é diferente é o Vitórias. O Vitórias, o wins, ele é um array, tá? Porém, tem um detalhe, que o lint aqui que a gente está utilizando, ele também não aceita que a gente utilize array, tá? Então, se a gente vir aqui, ele vai dizer, ó, prop type array é proibido. Então, a gente não pode botar o tipo array. O tipo que a gente pode colocar é o array of, que é, daí a gente abre parênteses e indica qual é o
quais são os itens que tem dentro daquele array. Então, no nosso caso, a gente tem um array em que cada item desse array é um número. E no final, ele também é required. Pronto, agora todas as validações estão feitas e a gente vai criar aqui o card que vai ser renderizado na nossa tela. Eu só vou pegar aqui do outro lado porque tem que fazer igual para a estilização funcionar. Então, aqui. Oi, Breno. Você consegue se desmutar? Consegui aqui. É só uma dúvida que eu tenho em relação a esse prop types, tá? Uhum. Não foi o caso nesse exemplo, mas, por exemplo, a gente pode ter um objeto. Uhum. Se a gente desmembrar os objetos, esse objeto lá em cima, logo após o render ali, eu posso eliminar essa parte que eu faço object of e colocar o shape e colocar só as propriedades do objeto? Sim, eu acho que sim. Você disse colocar aqui, né? E daí especificar todas as propriedades dele. Isso. Se eu não me engano, acho que consegue. Eu não sei dizer bem. Que aí Só evitaria, fazendo tá? um caso específico para ver. Entendi. Né? É porque foi uma questão do exercício de ontem e eu tive muita dificuldade com esses prop types. E aí eu tentei fazer dessa forma e assim, nenhum eu consegui, entendeu? Eu acho que daí você teria que usar, tipo, aqui o objeto, né? É proptypes.shape. E daí, dentro do shape, você passa o seu objeto. E daí você diz, tipo assim, dentro do meu objeto, o primeiro tipo é name e é uma string, por exemplo. Entendeu? E aqui você vai ter que botar o is required. E aqui também, né? Ou é só a vírgula que ele tá pedindo? É só a vírgula. Então, essa é a ideia de quando você tem um objeto. Prop type shape, dentro você passa todo o objeto especificando o que é cada chave do objeto. Eu acho que essa é a forma mais fácil. Você se mutou, né? Deixa eu... Mandei de novo um negocinho para desmutar. Se você quiser falar mais alguma coisa. Sim, sim. Não, mas o que eu pensei assim, era eliminar essa parte de colocar o shape, entendeu? Já que eu já tinha desmembrado os itens de dentro do objeto, não precisar de colocar, Vamos tentar fazer aqui. especificar o shape. Vamos tentar fazer aqui. Tá, então aqui a gente fez o tipo. Então vamos tentar tirar isso aqui e tirar isso aqui, né? Só testando para descobrir. Ele vai pedir o is required. Eu acho que ele funciona, tá? Não, ele fala que o objeto está faltando em props validation. Então não, você não consegue tirar. O lint vai pedir que você faça o shape dele sempre. Tá certo. Infelizmente. Ok, então, obrigado. Testamos e descobrimos na tristeza isso. Então agora a Obrigado. gente vai começar, de nada, a gente vai começar aqui a fazer o nosso card. Então a gente começa com uma section e a gente vai ter primeiramente a imagem, a imagem. Quando a gente quer botar novamente aqui uma variável JavaScript dentro do HTML, abrimos as chaves e vamos colocar aqui o imagem, que é a nossa URL da imagem. Novamente, a gente vai abrir aqui a propriedade JavaScript. Travou meu cérebro momentaneamente, calma.
E vamos colocar aqui, bandeira da... do também, né? Então, vamos botar só o nome do país aqui mesmo. E deixar assim. Depois disso, nós temos um H3 com o nome do país. Então, já vamos salvar para ver se vai aparecer lá ou não. Apareceu já, ó. Olha só. Descobrimos que realmente tem que ficar clicando no atualizar, senão hoje ele decidiu não funcionar, atualização automática. Depois disso, um H4 com a abreviação e um grupo. Desculpa, eu realmente estou viajando agora com o grupo. Pablo, pode falar. Rapidinho, só umas duvidazinhas. Você está exportando essas imagens numa API, né? Importando, né? Desculpa. Eu estou importando, eu coloquei tudo aqui nessa pasta data, eu tenho Aquela arquivo parte no início da aula, né? Eu estava na foi dúvida. bem do início. Então, tá vindo tudo disso aqui. É como se eu tivesse copiado uma API e colocado num arquivo aqui. Saquei. Eu estava na dúvida de onde estava vindo. Falei, peraí, deixa eu ver aqui. Aí, Não, no não, caso, são dois arquivos você específicos. no caso lá no... é, você importa lá, né? Só para... E eu importei em Teams, fiz o map e utilizei o time card para renderizar essas informações. Não, beleza. Essa parte eu entendi. Uma outra coisinha também, você está trazendo a const ali da T-Props, né? Mas acho que tem a ver com o que o Breno falou. Você poderia trazer tudo isso apenas uma palavra só dentro das chaves, né? Eu não lembro se tem como, porque o professor fez alguma coisa na aula ontem, eu fiquei na dúvida. Eu poderia trazer assim, tipo, você diz tipo assim, né? E daí aqui utilizar, tipo, props.image. Acho que é isso mesmo. É mais ou menos essa a ideia. Mas o Lint, ele sempre pede que você faça essa desestruturação. Por isso que eu faço e fica melhor de depois ir puxando Tem as que informações. saber do que se trata. Não, perfeito. Hum, Obrigado, viu, mas Imagina. Agora, eu vou copiar aqui a parte da utilização dessa parte, tá? Só para ela já ficar mais arrumada. E vamos botar aqui no index. E salvar. Ó, ele já mudou totalmente, né? E aqui, eu tinha algo específico que eu fiz o quê? Eu criei... Vocês lembram que o Brasil, ele estava destacado? Então, quando a gente chegava aqui no Brasil, ele estava de uma cor verde, diferente. Isso, depois disso, por que que ele tinha essa cor destacada? Eu criei uma classe chamada Brasil aqui, filha de times, né? Que times é essa seção aqui branca inteira. E o Brasil é justamente só o time card que é do Brasil. Então, eu quero atribuir Brasil, essa classe, apenas para a seção que for do nosso time. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um ternário para definir a nossa classe. O ternário é uma coisa que a gente utiliza bastante no CSE, aqui oh meu Deus, no React, quando a gente quer definir nome de classes ou o que a gente quer renderizar especificamente. Então, aqui a gente vai iniciar colocando o nosso ternário. Então, se o short do nosso nome ali do time for Bra, é sinal que ele é o Brasil, então o nome da nossa classe vai ser Brasil.
E se não, a nossa classe não vai ser nada, porque eu não tô nem aí para os outros times, eles são todos genéricos. Então, aqui a gente definiu isso e o único time destacado é o Brasil. Alguma dúvida a respeito do uso do ternário, né, no Java, aqui no React? O Pablo tá com a mão levantada, mas eu não lembro se ele tá de antes ou se ele mudou. Oi, Ana Luísa. Oi, Marisa, tudo bem? Tá me escutando? Tô sim. Mas eu só me perdi nessa hora. Quando ficou tudo em linha, sabe? Tipo, a bandeira, o nome, a abreviação, quando ficou tudo assim, sabe? Tipo, ou em horizontal, é o CSS? Sim, foi tudo o CSS que eu trouxe, que Ah, já tá. estava, Então né, tá já bom. tinha feito ontem toda a estilização para hoje só adicionar aqui direto. Ah, tá, Então, que por a isso, hora que ficou horizontal eu me perdi. Eu falei, não, então tá bom, era só isso. Obrigada. nossa, pisquei e do nada mudou É, todo obrigada. normal. Basicamente aqui o que está sendo colocado são algumas cores de fundo, feito alinhamento do texto sempre ao centro, flexbox em tudo, então aqui tem um flexbox para na seção principal no Teams, né, para deixar ele em coluna, então um time abaixo do outro, e aqui a gente tem dentro de cada time, né, dentro de cada time card, que é o time aqui section, a gente também tem um display flex que deixa eles em linha, tá? Aqui a gente então teve o nosso ternário para mudar a classe e agora a gente vai renderizar as vitórias. Então, se a gente for analisar aqui nos times, a gente tem que as vitórias, os times que não têm nenhuma vitória, eles têm um array vazio. E os times que possuem uma vitória, eles possuem um array com as datas que eles têm isso. E eu queria mostrar para vocês uma coisa que poderia ser feita diferente, mas eu gostaria de mostrar é um ternário que é um pouquinho diferente. Ele, em vez de ter duas opções, ele tem apenas uma. Então, aqui a gente vai abrir e a gente vai fazer uma verificação. Então, se o número de vitórias ele for diferente de zero, o que significa que o elemento ele tem, né, um array com vitórias, a gente vai fazer um map das vitórias dele. Seria basicamente o mesmo de que vir aqui e fazer. Se o short do time, né, se a abreviação ali for BRA, eu vou colocar Brasil. E se não, eu não vou colocar nada. Ele não vai existir. É basicamente isso. É um ternário resumido, assim, reduzido, para quando você só tem uma opção que você quer colocar. Quando você tem duas, você utiliza o ponto de interrogação e os dois pontos, para o sim e para o if e o else, digamos assim, e esse aqui é como se tivesse só um if. Então aqui, o ins.length seria mais ou menos essa ideia. Como quando não tem nenhuma vitória, é um array vazio, a gente não precisa disso, a gente pode fazer direto um map, né? Porque quando não tem nada, ele não vai renderizar nada. Também é uma limitação do React que sempre tem que usar um map, né? É importante lembrar disso. Então aqui a gente tem um menu, né? Podemos colocar assim. E o que a gente vai utilizar para renderizar aqui as vitórias vão ser estrelinhas que estão aqui, ó. Essa estrelinha aqui que eu baixei da internet. Então, aqui, import, vai ser star from ponto barra data barra star.png. Aqui a gente vai ter a nossa tag da imagem com um src de star e
Não, peraí. Um alt de star e um src do que a gente trouxe aqui em cima, que também é star, por coincidência, né? Pergunta do Pablo. Oi, Paulo. Oi, de novo, desculpa. Maísa, perfeito, muito boa a ideia do ternário. Eu só não entendi ele na 10. Você fez o ternário, beleza. Aí está definido se a classe for Brasil, beleza. Onde que tá a especificidade ali que mostra a cor tem que ser verde, daquele Tá no container? CSS. Tá aqui, ó. Eu tenho uma classe que se Tem uma chama classe Brasil. CSS? Entendi Eu agora. tenho uma classe Brasil, então, Boto fé. para o elemento que tem em Brasil, ele vai ter a cor amarela das letras e vai ter um fundo verde. Entendi. O que está faltando aqui no nosso no nosso elemento é justamente a propriedade key que o JavaScript necessita, que cada um tenha um. Então, aqui a gente teve agora umas estrelas um pouquinho grandes, então eu vou adicionar a classe star nelas também, que eu utilizei no CSS para diminuir elas. Então, aqui agora a gente tem a nossa tabela com todos os times, tá? Ô Miguel, é o e-comercial, esse símbolo depois do Brasil, é porque a fonte que eu uso é um pouquinho diferente, e daí ela fica meio estranha, mas é o e-comercial. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai realizar o que tem depois dos dois e-comercial. E aqui tá pronto a nossa tabela com o time, o nome, a abreviação, o grupo que ele tá e o número de vitórias que ele tem. Ô Daniel, vocês costumam fazer uma pausa depois de uma hora? Sim. Aí eu só tô esperando a deixa. Não, eu terminei agora, justamente só vou. Pablo tá com dúvida ainda? Tá com a mão levantada? Aí eu tenho que pedir para ele desmutar, né? Senão não vai. Rapidinho, tudo bem. Agora, tá. Então, como a gente está fazendo ali, né? A section Brasil vai executar a cor verde, que já está lá no CSS, certo? Que é o que faz ali o ternário, ok? Isso. Agora, os outros cards não vai ter nenhuma classe, não vai ter a classe deles executados, então é uma classe específica, né? Que a cor é única, é isso? Por isso que ele roda dessa forma. É que os outros não têm classe, né? Isso, Porque eles não precisam, né? Então, você tá Os outros, eles Brasil ali, são ela genéricos. pede do jeito que Ó, você pediu. Boto fé. olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso JavaScript, o nosso HTML aqui no inspecionar. Então, aqui cada uma dessas, ó, vamos clicar aqui, ó, vamos ir clicando, ó. Eles são todos elementos sem nada, ó. Só Sim, a classe Brasil, só o Brasil que tem a classe Brasil. Opa. Não sei se dá pra ver, porque o zoom tava bem ruim. Mas só ele tem a classe, os outros não vai ser colocado. entendi. Tanto você faz o ternário de section, se você não faz esse ternário, ele vai ser colocado qualquer uma que seja. Se tivesse, vamos supor, é isso? Então faz isso, aí ele roda Esse aqui a classe. porque se eu quisesse ter uma outra opção, daí eu colocaria o ponto de interrogação e a outra opção, né? Então, se não for Brasil, vai ser país qualquer. Então, todos iam ter essa classe país. Só Certo. que eu Agora, não tô usando, então como não tem só a classe, você precisaria fazer esse ternário? Você não, tipo, você não põe ali section, Bra e roda? Desculpa a não, curiosidade. porque que daí todos eles teriam a classe Brasil, sabe? Boto fé. Tá. Entendi. Ué, não sei por que que agora ficou. Tá, porque aqui eu esqueci de trocar. Tô achando estranho que tava verde. Se você não faz esse ternário, todo mundo ia ficar verde. Exatamente. Agora sim. Desculpa, tá? Eu tinha muito Não, códigozinho perdido aqui. não, pode Pessoal, vamos trocar. pausar a gravação então. 10 minutinhos de intervalo e a gente volta no finalzinho, beleza? Valeu, pessoal.
E agora, como é que eu sei que já começou a gravar? Já começou? Ah, tá. Beleza, Pode ir, então. Maísa. Obrigada. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo, que é criar um componente pai para aquela seçãozinha do Brasil lá embaixo e criar um card para cada jogador. Então, a gente vai olhar aqui o nosso data para ver o que tem sobre cada jogador. Então, a gente tem o número, a posição, o nome, o time que ele joga e a imagem. Só que a imagem eu recortei daquela foto que o Tite liberou dos selecionados. Então, já tem o nome, e então o nome não vai ser muito necessário, mas, né, tem ali, caso seja um futuro projeto necessite. Então, a gente vai seguir a mesma ideia que a gente fez com o time card. Então, vamos criar aqui o componente. Vamos criar um componente Brasil. Pronto, JSX. Importação do React. Criação da nossa classe Brasil. React.component. Temos o render. Dentro do render temos um return em branco, só para ter um. E aqui embaixo a gente tem um export default de Brasil. Damos um Ctrl Shift P e limpamos aqui. Já vamos importar aqui no app, para quando tiver atualizações de HTML a gente já poder ir vendo. Então, vamos botar aqui Brasil. E vamos fazer... Ele renderizou tudo novamente, porque eu salvei de novo. E aqui a gente vai criar agora o nosso jogador card. Então, vai ser jogador card.jsx. A base vai ser a mesma desse do Brasil, então eu só vou copiar e colar, tá? Aqui eu vou trocar jogador card e vou fazer aqui. Vou pegar aqui a base para depois não influenciar no CSS. Então, aqui eu vou ter uma section. Essa section, ela tem a classe BR, tá? Isso aqui é só por causa do CSS que eu fiz ontem, que eu fiz utilizando isso. Única e exclusivamente por isso. Se vocês utilizarem outras coisas, né? Obviamente isso vai mudar. Um H2 escrito Brasil, para separar. Então, já vamos salvar para ver aqui, ó. Então, já tá aparecendo aqui o nosso Brasil aqui embaixo. E depois disso, tem alguém fazendo áudio de uma motinha. Então, se você tem uma motinha passando na sua casa agora, verifique o seu microfone que ele tá aparecendo para todo mundo. E aqui dentro a gente vai fazer um map dos nossos jogadores, apresentar todos eles. Então, vou começar importando eles aqui, né? Então, import, deixa eu ver como é que é o nome, é Brasil Players, from, aqui, data components, data, barra, Brasil Players. Vamos salvar. E vamos fazer um map disso aqui dentro. Então, Brasil Players.map, para renderizar todos. E vamos botar aqui. Então, aqui a gente tem jogador. E a gente vai retornar um jogador card, né? Jogador card aqui e vamos importar. O primeiro passo é sempre colocar aqui para o lint parar de reclamar, né? Para o React parar de reclamar. Então, vamos botar aqui jogador ponto o nome, né? Que é uma coisa única de cada jogador. Então, aqui a gente já tem a base e vamos passar todas as props necessárias que a gente depois vai utilizar no card do nosso jogador. Então, aqui no caso, eu vou utilizar essas aqui
eu já vou copiar e colar direto, né? Que são as mesmas que tem lá no objeto de cada jogador, que é a imagem, o número, o time que ele joga atualmente e a posição em que ele joga. E vamos fazer o jogador card, né? Primeiramente, a gente vai pegar aqui as props que a gente está passando e recuperar elas aqui. E para isso eu vou abrir aqui do lado para a gente conseguir ver melhor quais são as props que a gente está recebendo. Então, a gente tem a prop IMG, Number, Current Team e Position. E a gente vai ter que fazer o quê? A validação das props. Então, import prop types from prop types. Lá embaixo, a gente cria o nosso objeto que define o que cada prop type é. Então, jogador card ponto prop types vai ser igual ao objeto. Então, nós temos imagem, que é uma prop type do tipo string, que é obrigatória, né? Então, is required. Pablo, realmente, a minha tela às vezes vai mais devagar que o que eu tô falando. É por causa que a minha internet é ruim. Então, quando tá muito, muito atrasado, vocês falam pra eu parar pra minha tela chegar até mim e daí depois eu continuar, sabe? Então, a gente tem imagem, a gente vai ter number, que como o próprio nome já diz, é do tipo number. Temos o time. E temos a posição. Agora, a gente vai fazer o que a gente quer retornar, né? O nosso card do jogador. Então, a gente vai ter uma div. Dentro dessa div, a gente tem um H4 com o número do jogador. Né? Então, number. A minha div eu esqueci de colocar, mas ela tem uma classe, que é BR Player. Tá? Então, ó, aqui a gente já tem agora todas as nossas classes. Eles estão a caminho de se tornarem jogadores. Vamos colocar a imagem, que tem o SRC. E também nós temos um out, que é, vamos botar, jogador. E agora a gente já tem aqui todos os jogadores, todas as fotinhos deles, né? Sim, o retorno sempre vai ser HTML, Ana Paula. A gente sempre vai estar nessa ideia de dentro da função render, ter um return com HTML que a gente quer renderizar, com o HTML do nosso componente. Deixa eu fechar esse aqui para ficar mais fácil de ver. Depois disso, nós também temos o H3 indicando qual o time que ele joga. E temos um parágrafo indicando a posição que esse jogador joga. E nós temos isso aqui, pronto. Isso aqui veio, esse negocinho de rolar e eles ficarem nessa posição veio exclusivamente
do CSS, que está aqui, tá? Então, aqui a gente tem indicando a posição dessa seção BR. Nós temos aqui a indicação de que esse achadinho, esse negocinho que rola para o lado, ele se faz só com essas 3 linhas aqui, que é o display, overflow X e o white space, que permite essa rolagem lateral. Aqui algumas cores e questão de tamanho e distância. Isso aqui que eu copiei do projeto de vocês, que é para deixar a barra aqui de subir e descer mais bonitinha, ó, e aqui na lateral também. E acredito... Gente, os objetos separados. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que a gente fez, que queira perguntar? Acho que eu fechei aqui os participantes. Que a ideia que eu tinha basicamente foi isso mesmo. Temos nosso Há um tempo resumo da atrás, o João tinha pedido para você dar uma geral no projeto de novo para ele entender. Acho que foi a última dúvida. Ah, tá. Beleza, então. Vamos pensar no geral aqui. Então, a gente tem a separação a gente tem a separação do projeto, né? Então, nós temos os componentes, nós temos a data, que é meio que a nossa API escondida ali em JavaScript, e nós temos também nosso app, que é onde a gente está concentrando todas as nossos componentes. Então, se a gente seguir o caminho, a gente clica aqui Ctrl e clica em cima do nosso componente e a gente vai parar no componente. Essa é uma dica para quando vocês têm muita função e não sabem mais de onde está vindo, fazer isso. Então, aqui a gente tem o header, que é um componente header simples, só para ter esse título aqui em cima, né? Para ficar um título para a página. Depois disso, nós temos uma main, que eu quis separar aqui a outra parte da página, né? Então, eu fiz um componente de times. Esse componente de times, ele está renderizando diversos cards. Então, a gente está passando as props, que são as informações que a gente quer passar de um elemento pai para um filho. Então, a gente está criando aqui, né, aproveitando essas props que a gente passou, a gente está utilizando aqui para criar cada linha dessa. Aqui embaixo a gente está fazendo a verificação de prop types, então garantindo que elas estão vindo no formato que a gente gostaria que elas viessem, né, para não quebrar o nosso código justamente. E a gente repetiu esse mesmo processo para os jogadores brasileiros, né? Aqui a gente falou sobre o ternário e sobre o dos 2E comercial, que é meio que um ternário pela metade. Quando a gente não quer fazer ele completo, que a gente só tem uma ideia, a gente pode cortar ele ao meio e utilizar metade do ternário. Basicamente é isso. A respeito da API, eu dei deploy na API, então vocês conseguem fazer requisição nela, né? Mas vocês ainda não aprenderam como fazer isso em React. Então, provavelmente no próximo projeto, se vocês quiserem reaproveitar e, sei lá, continuar dessa mesma ideia, vai dar para fazer isso. E também, se tiver mais ideia de acrescentar na API, seria uma boa ideia, porque eu parei nisso aqui. Então, espero que na próxima vez a gente vai ter 6 aqui. Não queria falar nada, mas tudo bem. Tá certo, então. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Agora falta pouco tempo para o jogo. Obrigado demais, mas não tenho como te agradecer. Muito obrigado mesmo por ter esclarecido o React. Algumas pessoas estavam com algumas dúvidas. Eu também aprendi bastante hoje.
Então, agradecer você pela presença, agradecer todo mundo, gente, pelo empenho e por estar aqui, mesmo quando a gente está de folga, o pessoal está empenhado, só mostra o quanto vocês estão querendo e o quanto vocês vão poder ter sucesso, porque é como as coisas funcionam, né? Quando a gente quer, a gente consegue. Obrigado demais por hoje, e é isso, pessoal. Muito obrigado. Só uma coisa, o Carlos levantou a mão. Vamos lá. Ai, Vamos eu lá, cliquei Carlos. agora, fui no Stefan, não foi mais o Carlos, agora eu perdi o Carlos. Levanta a mão aí, Carlos. Hands up. Aqui, achei. Vai lá. Oi. Não, Oi. eu queria saber se quando você disponibilizar o projeto no GitHub, se ele já vai vir prontinho ou se ele vai vir em branco. Não, eu vou disponibilizar tudo isso aqui mesmo. Tudo que a gente Uhum. fez. Tudo que tá aqui vai pra lá. Ah, beleza, então. Combinado. Obrigado, viu? Imagina. Stefano? Pô, Daniel, até você, mano. Até você vai lançar Stefano, velho? Eu vou, mano. Aí,